Prezados telespectadores, muito bom dia. Este é o programa Despertai para Cristo. Nós queremos, nesta manhã, vos saudar com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo também permissão para entrar no seu lar, levando a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos aproveitar também o ensejo para anunciar que na próxima segunda-feira, dia 8, será apresentado em 5 capítulos o filme A Vida de Jesus. Portanto, a partir de segunda-feira, dia 8, você está convidado a acompanhar este filme que será apresentado em nosso programa. Neste dia, nós gostaríamos de trazer para vocês uma palavra que Deus tem nos incomodado, tem tocado em nossos corações, para que nós viéssemos a trazer esta mensagem para os nossos queridos ouvintes. Convido vocês que tiverem a sua Bíblia para ler no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão em poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão em poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Essa é a mensagem, é o texto base para a mensagem que nós queremos trazer para os nossos queridos ouvintes nesta manhã. Nós podemos usar esse texto de uma maneira simples. Por exemplo, a morte e a vida estão em poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Uma pessoa que muitas vezes tem problema de guardar a língua e muitas vezes fala, diz coisas que não é para dizer, testemunhos que não podia ser dito, que não são testemunhos, são testemunhos, falsos testemunhos, e muitas vezes, como consequência, tem gerado até agora literalmente morte. Então nós podemos ver dessa maneira, da maneira mais simples. Mas podemos ver também que a morte e a vida estão em poder da língua na utilização da sua própria palavra. Então, cada vez que você usa a sua língua, a sua boca, para proferir palavras ruins, palavras pecaminosas, maldosas, palavras que não são aconselháveis a ninguém a dizer, à medida que você está falando essas palavras, então você está se contaminando, está, podemos dizer, armazenando morte para você mesmo. Então há poder na sua palavra, há poder de vida e há poder de morte. Da maneira que você utilizar a sua língua, você vai colher exatamente aquilo que você proferir, aquilo que você usar. Da maneira que você usar, você vai colher como resultado da sua palavra morte ou vida. Falando assim, às vezes parece um tanto superficial. Nós gostaríamos de dizer para vocês que Deus criou todas as coisas pela sua palavra.
A Bíblia diz, no princípio, criou Deus. O verbo criar é bará. Bereshit, no princípio. Criou, bará, Elohim. No princípio, criou Deus. Então, você vai encontrar este verbo, o verbo bará, em quase toda a Bíblia. Deus criando, Deus fazendo, e tudo pela sua palavra. No Novo Testamento, a palavra para criar é Egner. No princípio, Jesus Cristo, Egner. A palavra diz panta. Panta é utos, panta, Egner. Este Jesus sempre esteve criando. Ele esteve sempre na criação. E a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. É importante o irmão, o amigo, o ouvinte que está nos ouvindo, perceber que em Deus e de Deus procede, nele está o poder criador. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. E Jesus Cristo aparece aí como o verbo de Deus, a palavra de Deus, o verbo criador de Deus. Agora, vamos ver, mais uma vez, Deus usando, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, o verbo bará. Mais uma vez, quando ele diz, façamos, criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, diante de tudo isso, quando Deus terminou de criar todas as coisas, então, o homem foi a sexta criação de Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nesse caso, uma vez que o homem é uma criação direta de Deus e foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança, então nós vamos ver que o homem tem não podemos usar atributos, porque atributos são coisas de Deus, mas o homem tem qualidades que são atributos de Deus. Ele herdou, ele possui um certo poder, e eu digo para você que o homem tem poder quando pensa, quando fala, quando inventa, quando cria alguma coisa. Você vai ver o homem criando, inventando, fazendo invenções. E esse poder criador do homem é exatamente uma herança de Deus que existe no homem, uma vez que o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, se há poder, como há poder na palavra de Deus, como Deus tem poder, a sua palavra é poder, e o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, por pequeno que seja, eu não posso medir, existe poder na palavra que sai da boca do homem. E a Bíblia diz aqui no capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão em poder da língua, em poder da palavra. Há poder de morte e há poder de vida na tua palavra. Aquilo que você confessar, aquilo que você dizer, isso vai gerar alguma coisa de vida ou alguma coisa de morte. Visto que você é de Deus, que nós somos de Deus, uma criação direta. Imagem e semelhança. Quando aparece a palavra imagem, fica um tanto difícil a gente imaginar como é que nós somos a imagem de Deus, visto que Deus é Espírito. Mas eu acredito que se Deus tivesse que se mostrar visivelmente, pudesse ser visto assim, como nós podemos ser vistos,
Então a forma de Deus seria esta forma que nós temos apresentado, a forma humana. Portanto, Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, quer dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria de dizer para vocês que a palavra encarnado, encarnar, é bíblico. Não existe biblicamente ou cientificamente encarnação, ou seja, reencarnação. Mas encarnação, sim. Jesus Cristo sempre existiu. A Bíblia diz, no capítulo 1 de João, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é pré-existente, sempre existiu. E houve um tempo, no ano 33, em que Jesus Cristo tomou a forma humana, encarnou e veio a este mundo. Eu gosto de dizer que ele veio a este mundo não como algumas pessoas dizem vulgarmente, para dar exemplo. Tem muita gente dando exemplo. Não é que ele não tenha dado exemplo, ele deu exemplo sim, mas esse não foi o motivo de Jesus Cristo vir a esse mundo. Ele veio ao mundo como propiciação, como sacrifício vicário, como oferta pelos nossos pecados, para a nossa salvação, para resgate da nossa alma. Deus não ia mandar seu filho a esse mundo para morrer numa cruz, para dar exemplo para ninguém, certo? Não é nesse sentido, embora a vida de Jesus Cristo foi e é para nós um eterno exemplo. Meus queridos ouvintes, amigos, trago você mais uma vez para a palavra, para a Bíblia. A Bíblia diz que há poder nas tuas palavras. Há poder de morte e há poder de vida. Esse poder de morte e de vida está originado basicamente naquilo que eu acabei de dizer. Você herdou de Deus. Uma vez que você é a imagem e é semelhante a Deus, como eu disse, eu não posso dizer que você tem atributos, mas que você tem qualidades. Você tem qualidades que são atributos de Deus, embora não como Deus, mas tem um pouco. Então, há em você poder, aquele poder que há em Deus na sua palavra, aquele poder gerador, criador. Há em você também o poder que gera a vida, o poder também que gera a morte. A morte e a vida estão em poder da língua. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. A Bíblia, no capítulo 12, versículo 36 e 37 de Mateus, diz que nós seremos justificados pelas nossas palavras. Jesus Cristo disse, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. De acordo com aquilo que você pronunciar, de acordo com aquilo que você dizer, então você vai viver por aquilo que você dizer. Se você fizer uma confissão correta, se você fazer uma confissão certa, então você vai viver de acordo com a palavra que você proferir, com a palavra que você dizer. Se você dizer, eu quero Cristo, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador, eu recebo a Cristo como o meu Salvador, como o meu Senhor, eu convido o Espírito Santo a entrar no meu coração, a transformar minha alma, a fazer de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, certamente a tua palavra tem poder, poder gerador de vida. Eu gostaria de, nesse momento, poder contar uma experiência. Tão certo como Deus vive, falo verdade e não minto. No ano de 81, eu passei por um problema de saúde muito grave. Certa vez nós tínhamos uma moça que trabalhava em nossa casa, e ela, na hora da refeição, fritou um ovo, e no ovo ela botou coloral. Não sei qual é o mal que tem em botar coloral no ovo.
Mas eu não estava acostumado com aquilo, estranhei, e mesmo assim comi o ovo, estava muito bom. Mas, a partir daquele momento, houve uma paralisação completa do meu organismo. Parou. Não se movia, não fazia digestão, fiquei ali de uma maneira sofredora, sofrendo, e aquele empachamento, né, aquela coisa ruim, e passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias, eu orando, fui no médico, e não tinha resultado. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, permitiu que eu devolvesse aquilo. E então, a partir daquele momento, então, eu passei a ter uma melhora e o organismo passou a funcionar. Mas por conta disso, eu tive uma infecção intestinal muito forte. E passei praticamente 3 anos com uma diarreia crônica. E eu não podia comer nada que tivesse ovo. Ia comer uma festa, aniversário, todo bolo tem ovo. Se tivesse ovo, eu não podia comer. Qualquer coisa que tivesse ovo, eu perguntava, tem ovo? Tem. Então eu não posso comer, porque tem ovo. E quando foi um dia, eu tinha uma loja de peças aí na Praça dos Palmares, e fazia consertos também elétricos e mecânicos, pequenos serviços. E eu recebi ali um jovem médico, que ele era especialista no aparelho digestivo. O seu consultório fica ali perto do Senai, logo que vira ali à direita, uma daquelas clínicas. Eu não me lembro mais do nome daquele médico, mas ele me convidou a ir até lá, e eu fui. Ele me disse, olha, eu quero dizer para você uma coisa, ovo não faz mal a ninguém. Não existe na medicina nada que diga que ovo faz mal à saúde. Você deve ter comido desconfiado, o ovo estava estragado, alguma coisa aconteceu e você então ficou doente. Eu quero dizer para você uma coisa, a menos que você tenha alergia contra ovo, então não justifica o que está acontecendo com você. E eu já tinha feito vários exames de fezes, outros exames mais minuciosos, e não acusava nada, todo mundo dizia que eu tinha saúde, e eu tinha uma diarreia crônica. Só que a medicina não apresentava nenhum defeito, nenhum problema. Ele me disse, o que está acontecendo é que você botou na cabeça que não pode comer ovo. Você está dizendo que não pode comer ovo. E quando você diz que não pode comer ovo, aí eu comecei a deduzir, baseado na palavra de Deus e com as explicações técnicas dele, eu comecei a deduzir que quando eu dizia eu não posso comer ovo, eu estava comandando o meu sistema, né? E então o meu sistema comandava, dava ordens expressas para que o meu organismo soltasse sucos que atingisse, que fosse brigar, que fosse rejeitar um agente estranho chamado ovo. Porque eu dizia com a minha palavra que eu não podia comer ovo. Então, a partir daquele momento eu entendi o que ele estava querendo dizer tecnicamente, fiz uma adaptação espiritual e entendi que realmente eu não tinha doença, eu não tinha enfermidade. O que estava acontecendo é que eu estava comandando a minha mente a comandar o meu organismo, dizendo que eu não podia comer ovo. Então o meu organismo dizia, aí vem agentes estranhos. Então havia essa briga, essa doença constante, porque, a bem da verdade, ovo não era um alimento, mas sim um agente estranho que estava agredindo o meu organismo, segundo a palavra que eu estava comandando para a minha mente. Então, a partir daquele momento, eu me levantei, fui para casa, era de noite, e eu disse, esposa, você, com jantar, frita aí um ovo para mim. O quê? Você é maluco? Não, eu vou comer ovo, porque o médico me disse que ovo não faz mal a ninguém. A menos que eu seja alérgico a ovo. Eu não sou alérgico a ovo, então eu vou comer ovo.
Ela fritou um ovo e eu comi. Ela ficou esperando o resultado. Eu digo, frito mais um ovo. Ela fritou outro ovo e eu comi. E nunca mais eu tive problema com ovo. Posso comer quantos ovos quiser, comida com ovo, sem ovo, porque na verdade ovos não faz mal a ninguém. Acontece que existe na minha palavra poder para dizer para a minha mente, para o meu organismo, eu não posso, eu posso fazer isso. Provando que há poder em tuas palavras, há poder em nossas palavras. Eu tenho essa experiência física, eu tenho essa experiência, podemos dizer assim, na carne, eu tenho uma experiência de laboratório. Então, irmão, meu amigo, se você quiser ser salvo, se você quiser aceitar Jesus Cristo, você tem que confessar com poder, você tem que usar desse poder, tomar proveito desse poder, usar esse poder, dizendo para Deus que você quer ser salvo, porque na sua boca tem poder de decisão para a morte ou para a vida. Na palavra de Deus, no capítulo 10, a partir do versículo 8 de Romanos, está escrito: a palavra está na tua boca, pertinho de ti. Se com a tua boca você confessar, dizer que Jesus Cristo é o teu Senhor, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. É preciso confessar. Porque, diz a palavra de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, pois Ele é rico para com todos que invocam. Versículo 10, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a palavra invocar significa com a boca chamar para dentro. Convidar para entrar dentro do seu coração. É você dizer, Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus, que vieste a este mundo, morreste na cruz, em meu lugar, e eu quero Te receber como meu Senhor, como meu Salvador, pois eu confesso que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. E eu quero, Senhor, que Tu entre, eu te convido, Senhor, a entrar no meu coração, a salvar a minha alma, a perdoar os meus pecados, a me dar o Espírito Santo, a fazer de mim uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. A Bíblia diz, capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer invocar o nome do Senhor hoje à noite? Quer fazer uso desse poder que você tem? Quer fazer uso desse direito que você tem? Você tem poder na sua boca, na sua língua, de morte ou de vida. Então, meu amigo, use o poder de vida. Com a sua boca, confesse a Jesus Cristo. Receba Ele no seu coração. Receba Ele como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí onde você está. E diga, Senhor Jesus, eu te dou muitas graças. Eu não sabia que eu tinha tanto poder assim na minha boca. E, mediante esse poder que Tu me deste, e uma vez que o Senhor já pagou os meus pecados, uma vez que eu tenho livre acesso no céu, com a minha boca, eu quero confessar hoje que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu abro o meu coração e convido o Espírito Santo a entrar no meu coração, em lugar de representando Jesus Cristo. Porque hoje, nesse momento, é o Espírito Santo que está substituindo Jesus Cristo aqui na terra. Eu convido ele a entrar no meu coração. Receba Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha alma. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém. Querido Deus, eu desejo que a Tua palavra encontre guarida em todos os corações nesta manhã. Desejo continuar abençoando o nosso lar, a nossa igreja, o Teu povo espalhado na face da terra, a nação de Israel, o povo de Alagoas, a nossa querida Maceió e o nosso querido Brasil. Quero também, em nome de Jesus, te pedir a Tua bênção para o Teu servo, o Dr. Zé Roberto, que o Senhor possa continuar dando a ele o dinheiro, o sustento, a capacidade, as condições de levar esse trabalho avante. Pai de misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Amém.